Olá, sou o professor Cícero Santos e nesta videoaula do sexto ano nós faremos resoluções de exercícios sobre comparação entre frações. Mas antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa videoaula com seus colegas e amigos e ative as notificações para que você possa receber as videoaulas assim que forem postadas. Então vamos lá? Nós temos aqui as primeiras questões no livro didático A Conquista Matemática, livro do sexto ano, questões da página 114. Segunda questão. Você pode afirmar que 2/3 e 4/6 de uma mesma figura representa a mesma região dessa figura? Então, para isso, nós traremos duas ilustrações. A primeira ilustração é de 2/3. Então, nós temos aqui uma figura que foi dividida em 3 partes iguais e foram pintadas duas. E aqui nós temos 4/6, uma figura que foi dividida em 6 partes iguais e foram pintadas 4 partes. Então, nós temos aqui, se formos observar, essa parte pintada aqui, ela é semelhante a essa figura, a essa parte pintada aqui. Ou seja, a resposta é sim, é a mesma região pintada. Então, isso quer dizer que 2/3 é a mesma coisa de 4/6. Terceira questão. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários usa o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 1/5 dos funcionários usa o ônibus. Qual tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Para compararmos aqui, a primeira coisa a fazer é observar a fração. A primeira fração nós temos 1/3 e a segunda 1/5. E quando nós temos o mesmo numerador, ou seja, o número aqui de cima, nós temos o numerador 1 e o numerador 1 aqui também. Então, quando as frações tiverem o mesmo numerador, a maior é aquela que tem o menor denominador. Então, 1/3 é mais. Logo, na comparação entre frações com o mesmo numerador, a maior é aquela com o menor denominador. Logo, o maior número de funcionários usam o metrô, que é 1/3. Então é isso. Quando você for comparar duas frações com o mesmo numerador, a maior sempre será aquela que tem o menor denominador. No caso aqui, o 3 é menor do que o 5. Então, ela é maior. Quarta questão. Verifique se as comparações são verdadeiras ou falsas. Então, nós vamos comparar aqui. 1/3 é maior do que 1/6. Então, nós observamos aqui que tem o mesmo numerador. Então, quando tiver o mesmo numerador, a maior será aquela que tem o menor denominador. Ou seja, 1/3 é maior do que 1/6. Então, essa aqui é verdadeira. 1/3 é maior do que 1/6. Então, eu trouxe aqui para vocês essa observação que eu falei anteriormente. Letra B. 1/3 é igual a 2/6. A primeira coisa a fazermos aqui é analisar e ver se dá para reduzir ela, se dá para simplificar. Então, nós temos que o 2/6 nós podemos simplificar, dividindo tudo por 2. Então, 2 dividido para 2 vai dar 1 e 6 dividido para 2 vai dar 3. Então, para podermos simplificar, nós temos que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. No caso aqui, nós dividimos o 2 por 2, que vai dar 1, e o 6 por 2, que vai dar 3. Então, aqui 2/6 é igual a 1/3. Logo, é verdade, 1/3 é igual a 2/6. Então, é verdade. Letra C. 1/3 é menor do que 3/6. Observamos que o 3/6 dá para simplificar, dividindo tudo por 3. Então, 3 dividido para 3 vai dar 1. E 6 dividido para 3 vai dar 2. Então, nós temos que 3/6 é igual a 1/2. Então, 1/3 é menor do que 1/2? É verdade. Por quê? Nós temos que aqui 1/3 vai ser menor do que 1/2. Por que é 1/2? Porque nós simplificamos aqui, 3 por 3 que vai dar 1, 6 por 3 que vai dar 2. E agora ficar com o numerador iguais, numerador 1, numerador 1. Então, a fração maior será aquela que tem o menor denominador, que no caso é o 2. Então, essa aqui é verdadeira. Letra D. 2/3 é menor do que 1/3. Então, nesse caso aqui, elas têm o numerador diferentes. Então, nesse caso aqui, você vai analisar o aspecto geral dela. Então, é falso. Isso daqui, no caso, você não pode comparar com relação ao numerador. Por quê? Os numeradores aqui são diferentes. No caso aqui do denominador, eles são iguais. Então, nesse caso aqui, ela é falsa. Letra E. 2/3 é igual a 3/3. Não é igual. Por quê? 3/3 é 1. Então, 2/3 não é igual a 1. Então, é falso. Letra F. 1/5 é igual a 2/10.
Observamos que o 2 sobre 10 dá para simplificar, dividindo tudo por 2. Então, 2 dividido para 2 vai dar 1, e 10 dividido para 2 vai dar 5. Então, aqui vai ficar 1 sobre 5. 1 sobre 5 é igual a 1 sobre 5. Então, essa daqui é verdadeira. Por quê? Porque 2 sobre 10 é igual a 1 sobre 5. Então, é verdade. Letra G. 2 sobre 3 é igual a 3 sobre 6? Não, ó. Porque aqui nós podemos simplificar. 3 por 3 que dá 1, 6 por 3 que dá 2. Então, 1 sobre 2 não é igual a 2 sobre 3. Então, é falso. Letra H. 2 sobre 3 é maior do que 2 sobre 6? Observamos que aqui dá para simplificar. Tudo por 2. 2 por 2 vai dar 1 e 6 por 2 vai dar 3. Então, ó, 2 terços é maior do que 1 terço. É verdade. Questão complementar. Indique a fração correspondente a cada figura e depois forme os pares semelhantes. Então, nós vamos indicar aqui a fração de cada figura. Então, a primeira coisa que fazemos aqui é contar a quantidade de partes. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 2 sobre 6. Por quê? 2 é a quantidade pintada e 6 é o total de fatias aqui. Aqui vai ser 2 sobre 7. Por quê? 2 é a quantidade pintada e 7 é a quantidade de fatias total. Aqui vai ser 2 sobre 4. Por quê? 2 é a quantidade pintada e 4 a quantidade total de fatias, que é 4. Aqui vai ser 2 sobre 5. Por quê? 2 é a quantidade pintada e 5 é o total de fatias, de partes. Aqui vai ser 3 sobre 4. Por quê? 3 é a quantidade pintada e 4 é o total de partes iguais. Aqui nós temos, vai ser 1 sobre 2, porque 1 é a parte pintada e 2 é o total de partes. Aqui vai ser 1 sobre 3, porque 1 é a quantidade pintada e 3 a quantidade aqui de partes iguais, que é o total. Aqui vai ser 3 sobre 8, porque 3 é a quantidade pintada e 8 é o total aqui de partes iguais. Aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 6 sobre 8, porque 6 é a quantidade pintada e 8 é o total. Aqui vai ser quanto? Vai ser 5 sobre 9, porque 5 é a quantidade pintada e 9 é o total. Aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 4 sobre 9, porque 4 é a quantidade pintada e 9 é o total. Aqui vai ser 3 sobre 6, porque 3 é a quantidade pintada e 6 é o total. Aqui vai ser 3 sobre 5, porque 3 é a parte pintada e 5 é o total. Aqui vai ser 2 sobre 6, porque 2 é a quantidade pintada e 6 é o total. E aqui vai ser 3 sobre 10, 3 é a quantidade pintada e 10 é o total. Então, sempre é isso. Para você representar a fração de uma figura, você vai primeiramente analisar. O total vai ser embaixo e a parte pintada em cima. A segunda parte dessa questão é você formar os pares ou trios, né? Então, para você formar, você pode comparar aqui a representação fracionária, reduzindo, até que ponto ela chega da forma irredutível, ou você pode analisar as figuras. Por exemplo, aqui, ó. Essa figura aqui, 2 sobre 6, ela é igual a essa aqui, ó, 1 sobre 3. Essa parte pintada aqui, ela é igual a essa parte pintada aqui. Então, são semelhantes. Por exemplo, ó, 2 quartos, essa fração aqui, 2 quartos, ela é igual a 1 sobre 2. É a mesma parte pintada. Então, são semelhantes. Assim como ela é semelhante a essa aqui também, ó, 3 sobre 6. Ó, é a mesma parte pintada, ó, 2 quartos, 3 sobre 6 e 1 sobre 2. Então, são frações semelhantes. Mas, deixa eu ver mais aqui. Nós temos aqui, ó, que 2 sobre 6 é igual a 2 sobre 6. Então, são semelhantes também. Só modificou aqui a rotação, que aqui foi nessa parte aqui e aqui foi nessa parte aqui, ó. Só mudou o local da parte pintada. Então, você vai analisar essas questões aqui e verificar quais são as semelhantes. Então, para essas correções era isso. Obrigado e até a próxima.